Eu nasci numa família que o meu pai era chapeleiro, os irmãos do meu pai chapeleiros eram, porque eram todos aqui de São João da Madeira. O meu pai era natural de São João da Madeira. E aos 12 anos comecei a trabalhar, vim para São João da Madeira com o meu falecido pai, trabalhar na chapelaria. Até à idade de ir para o serviço militar. No serviço militar deu-se o acontecimento que eu acho que foi importante, que foi a fusão das chapelarias de 40 ou 44 que eram, ficou em duas, que era a FEPSA, embora com duas secções, uma de lã e outra de feltros, e a empresa industrial de chapelaria independente. Pronto. Eu, do serviço militar, vim um mês cá, já fui trabalhar para a FEPS. Depois, quando vim de vir do serviço militar para a FEPS, continuei a trabalhar. Só que, passado mais ou menos meio ano, eu resolvi deixar a chapelaria e fui para a Moloflex, para estufador de automóveis. E lá teve um período curto, 2 anos e qualquer coisa, porque nós éramos estufadores de automóveis, tínhamos que pertencer aos metalúrgicos. E eles entendiam que não, porque era o ordenado era um escalão muito grande. E só que eu não me calei, andei pelo sindicato, que era em Balvão, cheguei a saltar o sindicato, cheguei a ter uma reunião no Ministério do Trabalho em Aveiro, com o delegado do Ministério do Trabalho em Aveiro, a contar-lhe todos os acontecimentos, e ele, sim senhora, só que chegou ao fim da reunião, disse, sabe, o doutor Domingos Lino, sou muito amigo dele. E eu só pensei, o que é que estive aqui a contar? E para que é que estive aqui a contar? Fiquei revoltado. Vim e, um belo dia, encontrei uns papeletos, agora até vou contar, um belo dia encontrei uns papeletos que era em apoio às lutas das fábricas de vidro de Leiria. Umas fábricas de vidro, etc. E havia lá e aquilo deu-me não, eu vou fazer greve. Isto não vai de uma maneira, vai de outra. Bom, e lá comecei a chamar um de cada vez, mas a combinar. O primeiro foi um colega meu, que é o Álvaro, e disse, olha, rapaz, isto assim, nós podíamos fazer isto assim, só que tu agora dizes a fulano, mas dizes a fulano que não sabes quem é que te disse. E assim sucessivamente, porque ninguém fica a saber quem foi, quer dizer, assim uma... E assim foi. De uma certa maneira tivemos o apoio calado, não é, mas moralmente dos encarregados, porque eles já me iam ganhar, e ficaram a ganhar uma média de 800 escudos nessa altura, que era muito dinheiro, e fizemos a greve. Estávamos parados até que chega o administrador da Moloflex, o falecido senhor Nicolau, e eu, por acaso, não estava nessa altura, tinha ido ao quarto de banho queimar o raio do papel. É sério. E só que depois ele entrou pela fábrica dentro, onde é que está esse silício, onde é que está esse cabeça da greve. Quer dizer, ele já sabia que eu tinha sido de uma certa maneira. Entretanto, dizer, não, aqui não foi o Ilício, foram todos etc. Entretanto, eu cheguei e juntei-me a eles estávamos parados. Ele foi embora. Começámos a trabalhar. No outro dia, um ofício, um inquérito.
Começaram a chamar as pessoas, e eu era sempre o mais massacrado. Teve colegas meus que choravam porque não conseguiam, a sério. Não conseguiam, mas conseguiram ir ao inquérito e sem falar no nome. Até que houve uma altura que esse rapaz, que era o segundo, descobriu. Eles mandaram-me chamar outra vez e disseram, não, nós já sabemos ganhar. E meteram-me lá num quarto, que esteve nesse quarto para aí 4 horas fechado, isolado, sem luz, sem nada. E depois foram-me chamar novamente, pronto, agora o senhor, o que é que vai fazer? Não conta? Eu disse, não tenho nada a contar. Olha, nós já sabemos tudo. Tintim por tintim. Então chame esse homem que disse que fui eu, que se for verdade, eu digo. E chamaram. E ele contou tudo à minha frente e mandaram-o embora. E então, é ou não é? É sim, senhor. Disse, é sim, senhor, é verdade. E depois perguntou-me, onde é que o senhor aprendeu isso? Onde é que o senhor, como quem diz que aquilo que eram ideias políticas, naturalmente, o que ele queria dizer. E eu apontei-lhe o dedo, foi com o senhor. Comigo? Ele parece que deu um pincho na cadeira quando eu disse aquilo. Comigo? Sim. Não se lembra nós a receber o senhor, a cantar na Foz do Ouro, a receber o senhor, a cantar não há machado que corta a raiz ao pensamento. E ele botou as mãos à cabeça e disse, desgraçado, porque é que não me disseste há mais tempo? Eu já estava condenado, não é? Mas se calhar, dali se calhar já ia diretamente para outros lados e assim fui diretamente para casa. Pronto, foi para casa. Foi procurar trabalho. Foi para casa, estava em casa, passado 8, foi procurar trabalho, passado 8 dias recebo uma carta do Ministério do Trabalho de Lisboa a dizer que realmente nós íamos pertencer a todos. Portanto, não foi em vão? Não foi em vão. Houve pessoas que ganhavam a média de 800 escudos nessa altura, em 74. A mais daquilo que ganhava. Só que eu não arranjava trabalho, eu gostava de ser estudador de automóveis, muito sinceramente. E fui ao Queima, a rodoviária do Queima, Oliveira das Meias. E quem me atendeu foi um senhor que era vinha saber depois, mais tarde, que era o responsável do pessoal. E eu contei-lhe, pronto, porquê? E ele não disse, não, nós aqui não empregamos. Mas depois disse, e o senhor, se quiser emprego, tem que arranjar uma mentira, porque assim não arranja trabalho em lado nenhum. Porque assim, agora tem que mentir. Eu naturalmente não fazia noção da responsabilidade daquilo que tinha feito. Assim foi. Onde é que eu ia? Não sabia fazer nada, só sabia fazer chapéus. Meu pai sabia a chapelaria, pedir trabalho. O que é que eu disse? Desculpe só interrompê-lo. Nessa altura, o seu pai continuava a trabalhar na chapelaria. No chapéu, já na FEPSA? Sim, na FEPSA. O que é que eu inventei? Que era imigrante. E deram-me trabalho. Deram-me trabalho, só que depois deu-se o 25 de Abril, ainda bem que se deu o 25 de Abril. Pelo menos aliviei-me, porque eu tinha uma filha de 2 anos e a minha esposa estava grávida. Então, estava a acabar o tempo da gravidez. Durante o 25 de Abril, então, a sua esposa estava à espera ainda do segundo filho. Onde é que eu ia? No 25 de Abril, estava na FEPSA. Foi ver comigo, imigrante. Deu-se o 25 de Abril. No Jornal de Notícias, bem, aquele jornal que antigamente era grande, 2 folhas só a falar em mim.
estou a narrar... Mas não lhe pediram autorização para publicar Não, essa não, notícia? não. E onde é que eles foram buscar essa informação? Não sei onde é que foram buscar, nunca procurei saber, nem nunca me interessou essas coisas. E então, fui chamado, e um administrador, eu estava na secção da LAN, o administrador, uma belíssima de uma pessoa, a verdade é só, tenho que se dizer, e botou-me a mão ao pescoço, o dedo, e disse: se o senhor, se isto virar para o meu lado, o senhor, e botou-me a mão, e eu então disse: olha, se virar para o seu lado, se virar para o meu lado, é diferente. Eu vou tentar que os senhores compreendam que deve distribuir melhor a riqueza com os operários. E mandou-me com uma cara, mas mandou-me trabalhar. E eu fui trabalhar, pronto. Entretanto, liberdade total, a botar as pessoas que estavam no sindicato fora do sindicato e uma nova direção. Pronto, foi aí que começou, depois, a funcionar o sindicato e os operários a ser esclarecidos, porque havia a possibilidade de fazermos os plenários nas fábricas, portanto, e assim foi. E começámos todos os anos a ratificar o contrato de trabalho. Ratificar o contrato de trabalho, novos ordenados. Muito difícil, quase todos os anos tínhamos de fazer greves. Uma semana, 2 ou 3 dias, ou coisa do género, não era mais. Porque nós também ganhávamos pouco, também não podíamos, tudo o pouco que ganhávamos era preciso, quanto mais ainda podermos fazer isso. Mas houve alterações, tirando o direito a sindicalizarem-se, a organizarem-se, houve alterações nas condições de trabalho depois do 25 de Abril? Houve alguma mudança? Muito. A evolução foi muito grande. Começou de caminho pelo aumento do salário, pelo ordenado mínimo nacional, que já fomos para um escalão que nessa altura, salvo o erro, passou a ser 3,300. Já nessa altura começámos a ter melhorias. E depois também nós tivemos sempre uma liberdade com a Associação Industrial dos Chapeleiros, que foi respeitaram sempre e não nos fechavam as portas. Plenários, fosse o que fosse, nós tínhamos, de uma certa maneira, uma liberdade muito grande. Porque também éramos pessoas, naquela altura, éramos pessoas muito simples e muito puras. Não sabíamos, de uma certa maneira, mentir, e eles viam que nós a nossa luta não era com má intenção, não era com... pronto. E até que houve uma altura que foi uma greve de 33 dias. Andámos aqui de São João de Madeira, com as bandeiras pretas, fomos para a Feira dos Quatro pedir, pelo menos para medicamentos, para as pessoas. Isso foi em que data, mais ou menos? Ora bem, isso devia ter sido, eu não sei agora, vou precisar muito bem, mas isto devia ser 78, 79. Foi numa altura que se começou a atravessar umas eleições. E o comandante da região militar do Porto, Pires Veloso, que era muito mau, eles diziam, que eu não conheci pessoalmente, chegou a parar ali no campo do treino de São João da Madeira de helicóptero. E chegou a ter, segundo dizem, que eu não vi, as largatas cá fora, que são aqueles carros de combate, para vir para São João de Madeira. Só que não houve ninguém que dissesse que aquela greve era política. Chegaram a tentar infiltrar-se nas nossas manifestações esses casos. Aqui, por exemplo, em frente ao Oliva. Só que eu consegui dar sempre, embora fosse militante do político,
Mas nunca misturei uma coisa com a outra. Nunca, nunca, nunca na minha vida. Nunca recebi instruções ou deixei-me seduzir pela política. Não. Tinha a minha militância, tinha a minha coisa, mas quem manda em mim sou. Isso passou, nós continuamos depois desses 33 dias. A evolução na chapelaria começou a ser bastante, porque nós ganhávamos pouco, não é que os patrões não quisessem pagar mais, é que o nosso matéria-prima era muito cara. Porque eu lembro-me de estar a falar com o Sr. Ricardo Stock, que é aqui da empresa industrial, ao portão, e ele dizer, sabe, Sr. Início, nós não podemos pagar mais dinheiro porque a nossa matéria-prima é muito cara. E disse-me assim, o Sr. Início sabe que, por exemplo, na França, os operários franceses produzem 4 vezes mais do que operários portugueses. Eu lembro-me nessa altura, parece que estava em pé, mas parece que me levantei sei lá quantas vezes. E qual era e era porquê? E era por causa do maquinismo. Por causa do maquinismo. Nós não éramos conhecidas, a indústria de chapelaria não era conhecida, nem da cortadoria, não era conhecida lá nenhum. Até que começou a ser conhecida lá embaixo, por causa da greve dos 33 dias. Ela começou a andar lá fora no estrangeiro, a ser vista no estrangeiro. Também por causa da indústria chapeleira não poder sobreviver. Eu lembro-me perfeitamente, juntamente com a entidade patronal, ir aos bancos aqui a São João da Madeira, pedir dinheiro porque eles não tinham para pagar salários. Inclusive, a Cortadoria Nacional... Tem consciência dos motivos que levaram a essa situação de falência das empresas? As pessoas deixavam de comprar chapéus? Era porque havia uma deficiência da maquinaria? O nosso filtro, o nosso chapéu, era a coisa... Dizem eles no estrangeiro que era para estar numa derrama de vidro fechado, porque era muito bonito, era muito bom. Mas isso só não conta. E o preço? Chegámos a ir a Lisboa, juntamente com a entidade patronal, com o Sr. Fernando Figueiredo, para tentar, lá no Ministério, resolver, numa reunião que tivemos, onde estavam 8 ministérios representados, para tentar resolver a ajuda, através do IAPMI, etc., para ver se realmente a chapelaria tinha alguma evolução. E começou a ter. Começou-se a comprar o maquinismo, as fábricas na França começaram algumas a falir e nós começámos a comprar o maquinismo em segunda mão. Isto é, a entidade patronal, pronto. E aí houve uma evolução, pronto, que nunca mais acabou e nunca mais tivemos... Isso se refere mais ou menos nos anos 80? 80 e quê? 80, 82, 83, 84. Sim. É isso. E nessa altura já estava na cortadoria? E nessa altura ainda estava cá, na FEPS. Ainda estava na FEPSA? Ainda estava na FEPS. Até que foi quando eu deixei a FEPS. Quando eu vi que eles comiam, que já me tinha feito a abordagem, me iam abordar para eu ir para encarregado-geral. E eu, que com os operários que trabalhavam comigo, meus colegas de trabalho, tinham todos mais ou menos idade para ser meus pais. Juntamente com o meu pai, que lá estava também. Quando o Elísio dizia, põe-se a banca abaixo do motor e ninguém mais trabalha, o puto é que manda. E, pumba, e não havia problema. Eu lhe dizia que não havia problema nenhum. E tinha outra coisa aqui na FEPS, que era, quando eles lá em cima, no escritório, tinham dúvidas de alguma coisa com o operário, iam à administração e de perguntar ao Sr. Elísio. Eles sabiam que o Sr. Elísio só dizia a verdade. Era mesmo.
Até que eu não podia aceitar. Assim, concretamente, nunca botaram a questão de encarregar geral. Sondagens fizeram, porque concretamente não chegou isso porque eu não deixei. E foi trabalhar, Mas despediu-se, então? Despedi-me. Na brincadeira. Eram duas máquinas que são rematadeiras, eu estava a trabalhar com uma e eu tenho um colega meu ao lado e bem assim ele, estávamos no meio da realidade, suspense porque ele achava que íamos já embora. E eu olhei para ele, Jorge, nem é tarde nem é cedo. Se fores eu também vou. Vamos os dois. Só que ele não tirou o avental que a gente tinha, mas eu tirei. E, pumba, fui ao sindicato, fez a cartinha de despedimento, entreguei a carta de despedimento e acabou-se. Olha, aí é que foi um problema. Fui trabalhar para um colega meu, de eletricidade e pastelaria, que nunca tinha trabalhado nessas coisas. Depois andei numa fábrica, que é uma fábrica de arroz, estava-se a montar uma fábrica de arroz, fiquei lá como eletricista e não percebia nada daquilo. Era o senhor eletricista. Ele julgava que eu percebia muito. Avariou um motor porque não tinha com o resguardo, eu tinha comunicado ao escritório que o motor estava assim, que era um motor de um moinho. E foi lá um rapaz que trabalhava com esse motor, ele disse ao Manuel, não pões o motor a trabalhar, quem põe o motor a trabalhar sempre que for necessário, diz-me que eu venho cá. Só que ele pôs e o motor queimou. E eu fui ao escritório e disse, eu não disse que o motor não tinha resguardo, olha, o motor queimou. Mas não disse quem foi, que o queimou, nem quem deixou de queimar. Só que ele, nesse mesmo dia à noite, depois foi ao escritório que estava lá o patrão e disse, foi o Elísio que queimou o motor. Era, no primeiro mês eu ia ganhar 25 contos. Foi recebido 16.800. Foi aquilo que... E antes de receber, o patrão veio ter comigo e disse, olha, isto assim, senão não podemos dar mais. E eu só lhe disse, a casa é sua, a rua é minha. O que é que quer dizer com isso? Não quer dizer nada, quando nos vê bem, primo melhor. Até que eu depois ele veio a saber. E eu comecei-me a sentir tão mal, e lembro-me, há casos na vida, lembro-me, a minha esposa vinha comer a casa, e, na hora do meio-dia, à meia hora, vim comer a casa, e eu, escondido no mato, olhar para casa, deixava a ir e vinha para casa chorar. E comecei assim a pensar, meu Deus, então eu, que tanto fiz pelo meu semelhante, e agora que, salvo eu tinha 35, 36 anos, sou uma pessoa que, falido a nível profissional, não sei fazer nada, não sou capaz de fazer nada. Eu vou ser muito sincero. Então foi aí que foi à cortadoria? E, há que vir, não foi à cortadoria, foi à FEPS. Foi à FEPS? Fui à FEPS. Só que o Sr. Fernando Figueiredo deixou lá uma... Quando quisesse para ir abaixo à cortadoria, estava entre a espada e a parede, com 2 filhos, com a casa a pagar, à Caixa de Depósitos, que não era pouco, e, bem, foi lá abaixo à Cortadoria Nacional para ele, falar com o Sr. Fernando Figueiredo, cumprimentámos. Ele tinha sido o presidente da Associação Patronal e eu, o presidente do sindicato. Ele estava aqui, me dava um murro na mesa, eu estava aqui na frente dele, me dava um murro na mesa. Ali éramos todos iguais, éramos todos irmãos, como se costuma dizer. E ele então disse, sim senhor, olha, pronto, podes, se quiseres, então vais trabalhar, mas é contrato a prazo, e só te peço uma coisa,
O que é, Sr. Fernando? Não quero aqui política. E eu disse, eu também já tinha deixado a militância do partidário e tudo. Cheguei a um certo ponto, vi que... E eu então tornei-lhe por resposta, nem política, nem sindicato. E ele, como grande homem que foi sempre, disse, sindicato, pode-se, és livre. E disse, não, nem uma coisa nem outra. Pronto, é contigo. Passado meio ano de estar na cortadoria. O que é que foi fazer então, quando começou? Em que ano é que foi? Isso foi trabalhar em... ora bem, isso, eu tinha 38 anos, isso foi em 84. Não, 84 não, foi mais. Eu tinha 38 anos, por isso eu tinha... Sim, eu tinha 38 anos. Sim. Foi 88 ou coisa dos anos. Só fazendo as contas. Sim, tinha 38 anos. E, passado meio ano, sou chamado para ir para ajudante afinador de máquinas. Aí eu disse, sim senhor, tudo que for para aprender, estou cá. Porque quando começou, que trabalho é que foi desempenhar? Foi para o corte, para o corte de peles, a separação, aquelas máquinas que separam o pelo Da pele. da pele do carnaz. E, sim senhora, tudo que vou para aprender. E assim foi. Foi para ajudante afinador de máquinas. Passado mais ou menos um ano, o encarregado-geral chamou-me, olha, porque o ajudante, entretanto, um rapaz novo, arranjou outro trabalho. Foi para melhor, pronto. E ele ficou sem ajudante. Precisava de um ajudante e chamou-me. Sr. Luís, é isto assim, precisava de um ajudante. Você aceita? Mas vá pensar, etc. Pronto, eu vou pensar. E comecei a pensar. Eu, quando fui lá em cima, na FEPS, não aceitei o Cargo de encarregado. cargo. Vim-me embora. Entendia que ou aceitava ou vim-me embora. Aqui estou na mesma situação. Só que lá em cima eles eram todos Muito mais velhos. muito mais velhos e eram como meus pais, que era muito familiar. Tudo o que dizia eles faziam. Aqui não. Aqui conheço as pessoas e não conheço. Só conhecia as pessoas quando ia lá fazer plenários, à cortadoria. Se não aceito, para onde é que vou? Tenho que ir embora. Onde é que vou arranjar trabalho agora? Assim, até que ele chamou-me outra vez. Eu comecei a botar obstáculos. E ele disse, se você não aceitar, tem que vir lá de cima da FEPS 1. Para mim é estranho. E o bispo casar que vou-me embora. E que se lixe lá isto. Pense e amanhã dá-me a resposta. Quando vi assim como estava a situação, a ficar a situação, etc. E o Sr. Fernando Figueiredo sem dizer nada, sem nada. Quando estava assim a ficar essa situação, ele chamou-me outra vez. Eu, sim, senhora, pronto. Eu ensino-lhe tudo, eu faço isto, eu faço aquilo, não se preocupe. Assim, para bem. Fomos ao Sr. Fernando Figueiredo e ele olhou para mim, ele já me conhecia, depois já sabia, e sabia que eu tinha competente. Então estás, mas podes confiar em ti? Penso, pode. Pronto, está bem, pronto. Ficas então a ajudante do CISAM.
porta-te bem. E ele, de vez em quando, tinha assim umas saídas. Não era de pessoa de muitos sorrisos, assim, de gargalhadas, não era? Mas era uma pessoa. E eu, humanamente falando, não encontrei homem como aquele. Não. Não só para mim, como para todos os funcionários. E assim foi. Assim foi, até que mais tarde fui ao Sr. Jaime e fiquei eu sozinho com o Fernando Figueiredo, porque não havia mais ninguém. Entendíamos as mil maravilhas. E a FEPS atravessou, a cortadoria atravessou momentos maus. Para dizer que seja menos bons, não, eram maus. Em que aspectos? Porque para além dos princípios, ter necessidade de andarmos a ir a Lisboa, etc., para tentar arranjar fundos para... E, nessa altura, já a família Fernando Figueiredo, para a sobrevivência da cortadoria, tinha lá botado parte do que era deles, que não tinha nada a ver com a cortadoria. Depois, a nível internacional, ainda foi pior, porque a Cortadoria Nacional de Pelo não podia sobreviver só com as indústrias do pelo São João da Madeira ou dos laticínios. Tinha que vender para o estrangeiro, para a sua própria sobrevivência. Só que vender para o estrangeiro era um problema muito grave, porque nós comprávamos a matéria-prima ao estrangeiro, as peles. Só que eles só vendiam aquilo que não queriam, para eles. E aí já era o primeiro boicote. E a nossa sorte era aquilo que comprávamos, tínhamos a pele de coelho portuguesa, que eram peles, e são ainda pequeninas, mas em fibra eram muito mais ricas. E a gente conseguíamos fazer uma composição, um pelo, que quando eles precisavam de pelo até para compor o deles, era a nós que eles tinham que socorrer. Porque nós podíamos faltar muita coisa, mas a qualidade nós sabíamos e trabalhávamos. Até que, como nós fomos sobrevivendo, as empresas que nos tentavam boicotar para conseguir sobreviver foram acabando. Portanto, foram acabando, nós conseguimos ultrapassá-las, ultrapassá-las e fazer com que a Cortadoria Nacional de Pelo, hoje, se calhar, é a única da Europa e não sei se do mundo. Não sei se do mundo, não sei. Quando eu deixei a Cortadoria, salvo eu, ainda existia uma na América. Ao mais resto, nós, mesmo para a América, nós vendíamos muito. Portanto, houve esse fator exterior de acabarem outras indústrias internacionais, mas dentro da cortadoria houve mudanças importantes, atualização de maquinaria, por exemplo, a investigação que foi feita no melhoramento de... Estivemos muito tempo a trabalhar, de uma certa maneira, quase como que nasceu. Como que nasceu não, porque o pelo era cortado à tesoura e nessa altura que eu lá estava já não era cortado à tesoura. Porque eu fui para lá mais ou menos quando a cortadoria festejou os 50 anos e eu já lá estava. Lembro-me bem disso. Só que teve muitos anos assim a trabalhar. E só depois, quando a semente do Sr. Fernando Figueiredo começou a trabalhar, esta é uma família, é que começou a existir a evolução. Quer dizer, a evolução foi através da evolução do próprio mundo, e também com aquilo que, por exemplo, que o senhor, o engenheiro Nuno, aprendeu.
teve a estudar lá fora, etc, etc. As ideias que viu, as ideias que aprendeu, é formado, não é uma pessoa, e com capacidade, porque ele veio para a computadoria e revolucionou a computadoria. Evidentemente que a revolução e a computadoria continua ainda nos dias de hoje, segundo o conhecimento que eu tenho, a tentar e ainda evoluir mais que aquilo que... E ali houve uma evolução muito grande. Houve evolução, por exemplo, no ambiente de trabalho, foi sempre bom. Especialmente no tempo em que eu lá estava. Agora não posso precisar, não posso falar porque não estou lá. Mas, por exemplo, no que diz respeito a... Havia certas alturas, eu não gostava muito de ir para a computadoria, trabalhar para a computadoria, porque havia muitas alturas que aquilo era um cheiro enorme. Para lá entrar era muito... E bicharada, nas peles, etc. Hoje vai-se lá, não se vê nada disso. Quer dizer, o ambiente para as pessoas não se via uma jovem. Hoje está carregado de jovens. Ainda bem. Quer-se dizer, havia um certo número de trabalho que eram pesados. Hoje isso não existe. A matéria-prima que nós trabalhávamos era daquilo que os outros não queriam. Hoje não. Hoje é da melhor matéria-prima e se calhar até ainda mais barata em compensação do que era antigamente, porque a procura não é que faz o preço e como tal a procura não é aquilo que era antigamente. Por aquilo que eu ouvi do Sr. Engenheiro, deu-me a entender isso ainda na última palestra que ele deu quando foi a festejar por um Natal. E mesmo o maquinismo, muito do maquinismo foi modernizado, a estufa nem se compara, quer dizer, há muitas coisas, embora tenha uma coisa. Que é o seguinte, em princípio, não tem os resultados que se julga ou que se desejava. Não tem. Em que aspecto? Na qualidade? Quer dizer, evidentemente que a qualidade que era feita de uma maneira, nós vamos passar a fazê-la de outra maneira, outros esquemas, outro maquinismo, outro diferente, a qualidade não pode ser a mesma. Não pode. Porque há certas coisas que a pele está habituada a uns certos segredinhos que existem que... Já não se usam. Agora, não significa que não haja evolução, que não esteja a evoluir até mais do que era e que não se vá buscar bons resultados, ou que não se não tenha, neste momento, bons resultados. Não é nada disso. Eu acredito que sim, porque não é por acaso que se consegue vender. Se consegue vender é porque a matéria-prima tem conformidade, não é? Claro. Senão não vendia. Se o pelo não der para fazer um filtro, não é pelo, não presta. Mas... Em relação a essa evolução, houve, da parte das pessoas, dos trabalhadores, dificuldade em acompanhar essa evolução ou foi sempre feita de uma forma integrada e as pessoas puderam sempre integrar essas novas... Não, no que diz respeito aos operários que estão a executar as funções, mesmo aquelas pessoas que tiveram grandes revoluções, diferenças, elas existem, mas não é na mão de obra. A mão de obra, o tratamento que é dado à matéria-prima com as mãos é a mesma. A evolução existiu, sim, dentro da própria máquina, do maquinismo que se comprou.
Não é... Portanto, as pessoas acompanharam Sim, naturalmente essa evolução. É fácil acompanhar essa evolução. E depois, até mesmo também no vestuário, onde a gente tem necessidade de tomar banho, o piso do chão, aquilo era horrível. Pronto, e agora não, agora aquilo faço de conta que... Agora não, já quando eu lá estava, não é? Quer dizer, é diferente, não tem nada Portanto, a ver melhorou em vários aspectos. com a cortadoria que eu conheci quando fui para lá. Para São João da Madeira, para os cidadãos daqui é importante a cortadoria? Acha que foi e continua a ser uma empresa importante? Doutora, todas as empresas que sejam dinâmicas, que sejam bem organizadas, automaticamente dão riqueza. A cortadoria dá riqueza. Olha os postos de trabalho, os funcionários que têm. Depois, através da cortadoria, vem a chapelaria. E depois ainda temos isto, é única no mundo, quer dizer, é um prazer enorme de ter algo de... Bem, a cortadoria, a FEPS e outras, muitas empresas aqui de São João da Madeira, são aquilo que São João da Madeira é. Para mim, são aquilo que São João da Madeira é. São João da Madeira, não sei porquê, mas tem um dom. Eu não sei se é dom, o que é que lhe posso chamar, de ter tido e continuar a ter grandes homens para o negócio, para as empresas.